Fala tricolor de toda a terra. Voltamos com mais notícias do nosso amado clube. Deixe seu like, se inscreve no canal e fique por dentro de tudo que acontece no tricolor das Laranjeiras. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última notícia nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. É difícil esconder a frustração que vem tomando conta da torcida tricolor nos últimos jogos. Depois da volta do Fluminense ao Brasil, após a disputa da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, a gente esperava uma retomada firme, com ajustes na defesa e mais estabilidade no setor defensivo. Mas o que estamos vendo em campo é um festival de falhas, principalmente pelo alto. E isso não é exagero de torcedor, é só olhar os números e rever os lances. Todo jogo, sem exceção, estamos sofrendo gols em bolas aéreas. E antes que joguem tudo nas costas do treinador, quero deixar claro, eu sou um daqueles torcedores que reconhecem o valor de Renato Gaúcho. O cara entende de vestiário, tem um currículo respeitável, já mostrou em outros clubes que sabe montar times competitivos e ofensivos. Mas, sinceramente, tá difícil entender o motivo de tanta mudança na escalação a cada partida. É como se estivéssemos constantemente em pré-temporada, testando, rodando elenco, buscando combinações. Só que o campeonato tá rolando, os pontos estão sendo disputados, e cada vacilo custa caro. A falta de continuidade está nos prejudicando demais, especialmente em algo que precisa de entrosamento e repetição, o sistema defensivo. Vamos aos jogos. Contra o Cruzeiro, no Maracanã, logo na nossa volta do Mundial, veio o primeiro golpe. Fabrício Bruno, ex-jogador do próprio Fluminense, subiu sozinho, sem nenhuma marcação próxima, e abriu o placar para os mineiros. Ninguém acompanhou. Ninguém subiu com ele. Parecia treino. Aquilo ali já acendeu o alerta. Era um gol evitável, daqueles que mostram claramente que a comunicação entre zagueiros e laterais está quebrada. E essa falha foi só o início do que viria a ser uma sequência indigesta. Na partida seguinte, clássico contra o Flamengo, nova derrota. Um escanteio batido com inteligência. Léo Ortiz venceu Freitas com uma facilidade assustadora, raspou de cabeça, e a bola encontrou Pedro no segundo pau. De novo, falha de marcação. O Pedro nem precisou se esforçar muito. Já estava onde tinha que estar, livre. E o pior é que não se trata apenas de uma desatenção pontual, mas de um padrão que vem se repetindo. E isso é preocupante. Depois veio o duelo contra o Palmeiras. Perdemos por 2-1, e o gol de Maurício escancarou outro problema. Dessa vez, o erro maior foi do nosso goleiro Fábio, é verdade. Mas mesmo assim, o cabeceio do meia palmeirense aconteceu dentro da pequena área, sem ninguém incomodando. Freitas novamente esteve envolvido no lance, e mais uma vez ficou claro que falta posicionamento, leitura de jogada e agressividade na disputa aérea. Parece que os jogadores estão entrando desligados, sem a concentração que o momento exige. Mas nada se compara ao que aconteceu no Morumbis. Contra o São Paulo, a bola aérea virou nosso maior pesadelo. Arboleda fez o primeiro gol subindo contra o Guga. Sim, o Guga. Lateral que, com todo respeito, não tem impulsão nem estatura para disputar com zagueiro alto em escanteio. Cadê o ajuste tático para evitar esse tipo de mismatch? Alguém tem que dar esse toque na beira do campo, reorganizar a marcação. Não é possível que, num clube com estrutura e comissão técnica completa, a gente permita esse tipo de falha primária. E não parou por aí. O segundo gol, de Ferreirinha, foi outro presente da nossa defesa. Subiu livre, entre os zagueiros, como se estivesse num treino recreativo. Para piorar, ainda levamos um terceiro do São Paulo, que só foi anulado por impedimento. Ou seja, era para ter sido mais um gol aéreo. Não tem como ignorar essa fragilidade. É um padrão. E mais do que isso, é uma consequência clara da falta de continuidade na escalação da zaga. Renato Gaúcho pode ser um bom treinador, disso eu não tenho dúvida. Ele sabe armar time ofensivo, sabe dar confiança pro elenco, tem uma presença forte no vestiário. Mas ele precisa parar de mexer tanto no time. Cada jogo é uma nova formação na defesa. Ora entra Marlon, ora sai. Uma hora é Martinelli de primeiro volante recuando, depois aparece um garoto da base, depois troca os 2 laterais, não dá. Defesa se constrói com repetição, com ritmo, com entrosamento. Não é só qualidade individual. E temos bons nomes, sim. Nino é seguro quando está bem fisicamente, Marlon tem força e tempo de bola, o próprio Guga é útil no apoio e pode render mais se for bem orientado defensivamente. Mas todos esses caras precisam de continuidade. O mesmo vale pro meio de campo, que muitas vezes não protege bem a linha de zaga.
O adversário chega com facilidade, e quando levanta a bola na área, parece que estamos sempre no desespero, tentando cortar de qualquer jeito. Renato tem suas qualidades, e acho que pode ser um bom comandante para tirar o Fluminense dessa instabilidade. Mas ele precisa enxergar que está mexendo demais. O time não ganha identidade assim. E a defesa, que é o alicerce de qualquer equipe vencedora, não aguenta tanta troca. O torcedor tá vendo. A cada escanteio contra, a arquibancada prende o fôlego. Não dá mais para continuar desse jeito. Precisamos de ajustes simples, mas eficazes. Manter uma base, treinar posicionamento defensivo, melhorar o tempo de bola dos zagueiros e laterais, e, principalmente, dar sequência para que os erros deixem de se repetir. O Fluminense tem elenco. Tem camisa. Tem história. E tem torcida, apaixonada, exigente, mas que também apoia quando vê entrega e organização. Não é hora de inventar, é hora de acertar o básico. Porque ninguém aguenta mais tomar gol de cabeça todo jogo. E se tem um treinador que tem experiência para corrigir isso, esse cara é o Renato. Basta ele parar de girar tanto o elenco e confiar em uma espinha dorsal. Se fizer isso, a coisa muda. E o Fluminense volta a ser competitivo como merece. Vamos à segunda notícia. O nome de Lucas Ribeiro pode não ser tão conhecido da maioria da torcida brasileira, mas quem acompanhou a campanha do Fluminense no Mundial de Clubes com atenção sabe exatamente de quem estamos falando. Aquele meio-campista que jogava com personalidade, intensidade e muita inteligência tática pelo Mamelodi Sundowns. Foi justamente no empate sem gols naquele jogo disputado em Miami que ele chamou os olhos da torcida tricolor, e, ao que tudo indica, também do departamento de futebol do clube. E com razão. Lucas Ribeiro é um jogador diferente. Brasileiro de origem, mas com uma trajetória bem atípica. Ele nunca jogou profissionalmente no futebol nacional, o que o torna uma espécie de joia perdida que brilhou longe dos holofotes daqui. Em vez de surgir em algum clube tradicional do Brasil, ele fez sua carreira no exterior, se consolidando em um time importante do continente africano. E agora, depois de se destacar diante dos nossos olhos, surge como alvo do Fluminense. Não dá para ignorar o talento desse cara. Não é exagero dizer que, naquele jogo truncado e difícil no Mundial, Lucas foi um dos grandes nomes do time adversário. Ele dominou o meio-campo com uma tranquilidade que não é comum de se ver, ainda mais diante de um time com a qualidade técnica do nosso Fluminense. Se o tricolor saiu de campo sem levar gol, foi muito mais pela falta de pontaria deles do que por falta de criação. E grande parte da organização ofensiva do Mamelodi passava justamente pelos pés do Lucas. Aquele camisa 8 que distribuía passes, marcava, cobria os lados do campo e ainda parecia como opção de construção no campo de ataque. É exatamente esse tipo de jogador que o Fluminense precisa no elenco. Um meio-campista que saiba equilibrar a parte defensiva com a ofensiva, com bom passe, leitura de jogo e vigor físico. E, convenhamos, isso anda em falta por aqui. Não que o elenco atual não tenha qualidade, mas a temporada longa, com lesões, suspensões e oscilações, exige peças novas, diferentes, que possam oferecer algo a mais. Lucas Ribeiro parece ser exatamente isso. Um nome que foge do óbvio, mas que pode agregar de verdade. Segundo informações do jornalista Vitor Lessa, que costuma ser bem preciso nas notícias sobre o clube, o Fluminense já fez os primeiros contatos com o staff do jogador. A ideia é entender os valores e as condições para trazer o meio-campista para as Laranjeiras. E mesmo com a concorrência de um clube do Catar, que também demonstrou interesse durante a Copa de Clubes, o tricolor parece estar firme na tentativa de contratar o atleta. O fato do negócio não ter avançado com os cataris mostra que ainda há uma boa oportunidade para se concretizar a vinda do Lucas. O Fluminense vive um momento importante na temporada. As atuações têm sido irregulares e as cobranças aumentaram, tanto por parte da imprensa quanto da torcida. Reforçar o elenco é fundamental, não apenas para manter o nível nas competições, mas também para recuperar a confiança de quem está nas arquibancadas. E nesse contexto, nomes como Lucas Ribeiro fazem todo sentido. A direção do clube, aliás, tem sido ativa no mercado. Além do interesse em Lucas, há negociações em andamento com Vitinho, que está livre após passagem pelo Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e com o colombiano Inestrosa. São dois atacantes que também podem dar uma nova cara ao setor ofensivo, mas o caso do Lucas é diferente. Ele pode ser o coração do meio de campo, o elo entre a defesa e o ataque, o cérebro da equipe dentro de campo. Algo que a gente sente falta desde o início da temporada. A possível chegada dele também traria mais opções táticas para o treinador. É um jogador versátil, que pode atuar como segundo volante, meia central e até mesmo em uma linha mais adiantada, dependendo da necessidade.
E é esse tipo de versatilidade que valoriza ainda mais o investimento. Jogador que entrega em mais de uma função, com qualidade, é sempre bem-vindo. Outro ponto que chama atenção é o perfil do atleta. Lucas Ribeiro tem apenas 25 anos e ainda muito gás para evoluir. É jovem, mas já tem uma boa bagagem internacional, o que pode facilitar sua adaptação ao futebol brasileiro, especialmente num clube que aposta em intensidade e movimentação. Ele não seria um projeto a longo prazo, mas sim um reforço imediato com perspectiva de crescimento. É o tipo de contratação que pode dar retorno esportivo e, no futuro, retorno financeiro também. E não dá para ignorar o simbolismo de uma contratação dessas. Quando um jogador brasileiro que se destacou fora do país escolhe voltar para defender o Fluminense, isso mostra que o clube ainda tem força, prestígio e apelo. E, mais importante ainda, mostra que o projeto tricolor continua sendo atrativo. Não é só a grana do Catar que brilha aos olhos dos atletas. A camisa do Fluminense tem peso, tem história, tem Maracanã. Isso ainda fala alto. A torcida tricolor, apaixonada e exigente, sabe reconhecer quando um jogador veste a camisa com vontade e entrega dentro de campo. E pelo que vimos no Mundial, Lucas Ribeiro tem exatamente esse perfil. Um cara aguerrido, que joga com raça e inteligência. Aquele tipo de jogador que pode cair nas graças da arquibancada rapidamente, porque combina técnica com disposição, e isso a gente valoriza demais. Não é todo dia que aparece uma oportunidade como essa. Um jogador brasileiro, em plena forma, com qualidade de passe, leitura de jogo e capacidade de decisão, disponível no mercado e com vontade de retornar ao país. O Fluminense precisa ser ágil, precisa aproveitar essa chance. O futebol não perdoa demora, e a concorrência existe. Mas se há mesmo esse interesse concreto, que seja com convicção, com firmeza. A gente já viu outros jogadores passarem despercebidos e brilharem em outros clubes. Não dá para repetir esse erro. Lucas Ribeiro pode ser aquele reforço que chega meio em silêncio, sem muito estardalhaço, mas que aos poucos vai se tornando peça-chave no time. E, se tudo der certo, quem sabe não viram um dos protagonistas do tricolor nas fases decisivas do ano. A torcida tricolor espera, e espera com esperança. Porque quando a diretoria mira em nomes como Lucas Ribeiro, a gente vê que ainda existe critério, que ainda existe ambição. E isso, para quem ama esse clube, já é motivo de orgulho. Agora vamos à terceira notícia. A torcida tricolor sabe que, em momentos de reconstrução e fortalecimento do elenco, é fundamental ter jogadores com qualidade técnica, experiência e capacidade de decisão. E é justamente por isso que a possível chegada de Vitinho ao Fluminense gera tanta expectativa. Sim, o mesmo Vitinho que brilhou no futebol brasileiro, que passou o ano sendo peça importante em grandes conquistas e que, agora, pode vestir a camisa do nosso clube. A negociação ainda está em andamento, é verdade, mas o fato de estarmos na disputa com clubes com grande poder financeiro, inclusive do exterior, mostra a seriedade do nosso interesse e o peso da camisa do Fluminense. Aos 31 anos, Vitinho está livre no mercado, o que significa que o Fluminense não precisaria desembolsar nada em termos de taxa de transferência. Em tempos de equilíbrio financeiro e necessidade de reforçar o elenco com inteligência, esse tipo de oportunidade precisa ser aproveitado. Ainda mais quando falamos de um jogador que, mesmo longe dos holofotes mais recentes, mantém um currículo respeitável e tem a confiança de um treinador que sabe como extrair o melhor dele. O que chama atenção em Vitinho não é apenas o que ele já fez, mas o que ainda pode fazer. Muita gente gosta de rotular, de dizer que ele é irregular ou que não tem poder de decisão. Mas quem viu Vitinho jogar com atenção sabe que ele é muito mais do que os números frios mostram. Ele é um jogador inteligente, com leitura tática, boa movimentação e qualidade no passe. Seu chute de média distância é uma arma que pode ser decisiva em jogos travados, como tantos que o Fluminense enfrenta no Campeonato Brasileiro e nas competições sul-americanas. Além disso, ele tem uma versatilidade que poucos atacantes apresentam. Pode atuar pela esquerda, caindo para dentro com seu forte chute de direita. Pode jogar aberto pela direita, usando sua velocidade e visão de jogo para servir os companheiros. E pode até ser uma opção como segundo atacante, jogando mais próximo do centroavante e explorando os espaços deixados pela defesa adversária. Essa característica agrada muito à comissão técnica, que precisa de peças que possam se adaptar a diferentes esquemas e momentos da partida. Vitinho teve passagens marcantes por onde passou. Mesmo em momentos de pressão, ele se mostrou comprometido, nunca foi um jogador de fazer corpo mole. Foram 5 anos no Flamengo, onde disputou mais de 200 partidas, marcou gols importantes e deu assistências decisivas. Participou diretamente de conquistas expressivas, como o bicampeonato brasileiro e a Libertadores.
Também levantou taças como a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil. São títulos que não se ganham à toa, e ele esteve lá, contribuindo, fazendo parte de tudo isso. É verdade que, recentemente, ele recebeu uma proposta financeiramente vantajosa de um clube da Arábia Saudita. Não é surpresa, considerando que os times de lá têm investido pesado e oferecido salários que, muitas vezes, estão fora da realidade dos clubes brasileiros. Mas nem tudo se resume a dinheiro. Jogar no Fluminense significa estar num clube com tradição, com uma torcida apaixonada, com história e, principalmente, com projetos ambiciosos. Vitinho sabe disso. Ele já experimentou o peso de grandes decisões, conhece o clima do Maracanã, sabe o que é jogar com pressão e também com paixão nas arquibancadas. Outro fator importante é que ele não teria nenhum tipo de adaptação difícil ao ambiente carioca. Já conhece a cidade, a rotina dos jogos, os adversários, os gramados, a logística. Chegaria pronto para jogar, sem a necessidade de um longo período de ambientação como acontece com atletas que vêm do exterior. Isso, para o Fluminense, seria fundamental, já que o calendário está apertado e o time precisa de respostas rápidas dentro de campo. Vale lembrar também que a possível contratação de Vitinho não se trata apenas de números e estatísticas, mas de confiança. O treinador do Fluminense conhece o jogador, sabe como ele pensa, como se comporta em campo e o que pode render quando está motivado. E Vitinho, quando bem aproveitado, é aquele tipo de jogador que desequilibra, que pode tirar algo da cartola mesmo num jogo complicado. A torcida pode até ter suas dúvidas, mas é importante ver o todo. Vitinho seria uma peça que traria profundidade ao elenco. Não se trata de ser titular absoluto ou salvar o time sozinho, mas de somar, de agregar talento e experiência. Em um elenco que precisa de variações e opções táticas, ter um jogador como ele é, sem dúvida, um ganho. O Fluminense, como sempre, está atento ao mercado. Mas mais do que trazer nomes, é preciso trazer jogadores que possam dar resultado. Vitinho, ao contrário do que muitos dizem, ainda tem lenha para queimar. E no nosso time, com nossa camisa, pode reencontrar o bom futebol que já mostrou tantas vezes. A negociação pode estar se arrastando, e é natural que haja demora quando há outras ofertas na mesa, principalmente vindas de fora do Brasil. Mas a esperança do torcedor tricolor é que o projeto do Fluminense fale mais alto, que o desejo de jogar em um clube grande, com torcida apaixonada e história gigante, pese mais do que qualquer cifra. A chegada de Vitinho seria uma resposta clara de que o clube quer competir em alto nível, quer ter um elenco com qualidade e com opções que realmente façam a diferença. O momento é de confiança. E se depender da força da nossa torcida, do